Welcome to the Aim High podcast, powered by Nimbler. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Aim High da Nimbler. Hoje estamos com o Lucas Valente da Silva, uma das referências na angariação imobiliária, posso dizer assim. Exatamente. E abaixo dos 30 anos. Isto aqui é que parece novo num mercado tão conservador como o português, não é? Não é, ou seja, basicamente quando eu entrei no mercado imobiliário com apenas 20, era chocante, ou seja, era chocante haver um consultor imobiliário com 20 anos em Portugal. Hoje em dia já existem consultores com 18 anos, 19 anos e 20 anos, portanto, aquilo que antes era algo extraordinário e que era irreal, hoje em dia já começa a ser algo mais banal e cada vez mais jovens estão a trabalhar nesta indústria. E como é que foi dar o salto para o abismo? Eu digo salto para o abismo porque nós podíamos estar a falar em programação e consultoria e coisas deste género que normalmente têm um track record de clientes e até um revenue bastante regular. A angariação imobiliária tem tudo menos regularidade e, portanto, é empreender sem saber se amanhã vamos fechar um negócio. Exatamente. Basicamente eu desde muito novo que sempre adorei o mundo dos negócios e sempre gostei de ter algum dinheiro para um dia mais tarde poder investir, seja na minha formação ou no ativo que pudesse me dar alguma rentabilidade. Comecei a trabalhar desde muito novo e a minha primeira experiência comercial começou na Philip Morris, a vender o sistema de tabaco aquecido Oikos. Okay. Basicamente consistia em ir para a rua, a vender de porta a porta o novo método de fumar, que era o Oikos da Philip Morris. Basicamente, na altura nós ganhávamos bastante bem e depois o produto começou a ter bastante notoriedade ao ponto de já se vender automaticamente sozinho e foi aí que abandonei então o projeto da Oikos e tive cerca de 2-3 meses sem saber o que fazer. Onde eu queria me meter, queria que tivesse sucesso. Então essa decisão é aquela decisão mais difícil na tua vida, mas um dia, o meu hobby é bodyboard. Okay. E um dia depois do bodyboard cheguei a casa e a minha irmã disse: olha, devias ir vender casas, és ótimo comunicador, és ótimo a dar-te com pessoas, vai vender casas que vais-te sair bem. Eu assim, casas? Porquê casas? Porque na minha família basicamente ninguém é investidor imobiliário, nem ninguém tinha muitas propriedades, a única casa que tínhamos era a nossa. Mas decidi ouvir o conselho como irmão mais novo e ir à primeira loja mais perto da minha casa, que era a Remax pela estrada, já aqui pertinho, e disse: olha, quero ser consultor imobiliário. Na altura entrei e toda a gente ficou chocado, porque depois já fui para a Remax de calções de banho, Vans e chapéu, depois do surf. Muito bem. Nem sabia o que é que era, ou seja, o que é que era a profissão de consultor imobiliário, nem de que forma como consultor imobiliário se vestia. O que é certo é que decidi arriscar e pronto, comecei então aí em 2020 o meu percurso no ramo imobiliário. Essa ligação à área comercial, por norma, já dá um bom indicador de uma proatividade até empreendedora, não é? Estamos disponíveis para arriscar. Mas tu sentes que isso era uma característica já tua, o arriscar, porque estavas a trabalhar antes, não é? Portanto, isto do arriscar, do saltar, do não ter propriamente receio ou medo de amanhã não fechar um negócio e, portanto, continuar a ser resiliente e a continuar a tentar vender, isto era uma característica já pessoal tua ou foi algo que foi sendo trabalhado ao longo do tempo? Sim, olha, eu acho que sempre fui uma pessoa que arriscou bastante. Posso dizer, por exemplo, tenho 2 irmãos, o meu irmão e a minha irmã, ambos foram para a faculdade e eu fui o único que não fui para a faculdade. Eu fui o único da família que não seguiu o ensino regular e fui para um curso profissional de marketing e comunicação, porque era realmente aquilo que sempre gostei de fazer, que era comunicar e fazer diferente. Então logo aí comecei a arriscar porque fugi um bocado daquilo que era a regularidade da família. Depois, em vez de ir para a faculdade, comecei logo a trabalhar. Trabalhei em restaurantes, já levei carros também e trabalhei já em algumas empresas de hospedeiras, ou seja, de eventos. E desde aí que arrisquei muito, porque decidi não fazer aquilo que na minha família era o normal, que era estudar no ensino regular e ir para a faculdade como um jovem normal. Sim. Então acho que arriscar sempre fez parte do processo e o medo também faz-me com que eu corra sempre atrás, e nesta área em específico de angariação imobiliária ou de consultoria imobiliária é uma área em que todos os dias estamos desempregados. Ou seja, eu hoje vendo uma casa, mas amanhã eu posso não vender. Então o medo de não vender faz com que tu sejas proativo e dinâmico ao ponto de saberes que não podes parar agora. Então acho que a melhor expressão para isto é surfar a crista da onda sem que ela termine. Então desde 2020 até hoje, 2025, continuo a surfar essa crista como se pudesse acabar amanhã. Tu disseste uma coisa interessante que foi
o medo manteve sempre aquela adrenalina, não é? De estar sempre a fazer, porque temos o medo atrás, não é? Portanto, vamos sempre correndo para a frente. Eu tive mais ou menos essa lógica desde sempre. Eu empreendo desde os 21 anos. E portanto estava-te a dizer antes de começarmos o podcast que eu costumava ser o calor da situação. E a realidade é que quando tive sucesso pela primeira vez, eu tinha os meus passos todos cheios, com clientes com maior regularidade do que aqueles que estamos aqui a falar, do contrato, assinou, pagou e já está. Os meus clientes têm normalmente uma longevidade na casa de 1 ano e meio, 2 anos, portanto eu estou a receber sempre, nas empresas que tenho, acabo por receber sempre as mensalidades deles durante esse tempo todo. Mas a realidade é que quando nós estamos nessa posição mais ou menos confortável, quando nós, até do ponto de vista pessoal do empreendedor, nós olhamos para a conta bancária e ok, paga a renda de casa com alguma facilidade, nós perdemos um bocado esse medo. Tu chegas à Forbes 30 Under 30, essa spotlight nunca tirou um bocado desse medo? Não, ou seja, basicamente eu quando fui convidado para a Forbes, já fui convidado de uma forma que nem eu próprio estava à espera. Ligaram-me e disseram, olha, queres aparecer numa revista? E eu, sim, quero. Qual é que é a revista? É a Forbes. Então, pronto, ou seja, já fui um bocado de surpresa a forma como que apareci na Forbes. Mas nunca estar aliado à Forbes, ou seja, me deixou confortável. Porquê? Porque basicamente somos empresários, tanto eu como tu somos empresários e corremos riscos como qualquer negócio. Se amanhã os nossos clientes, no meu caso, me deixar de comprar casas ou no teu caso deixar de arrendar os teus espaços, tu estás metido num problema e eu estou metido num problema. Então eu acho que o medo dorme com o empresário e é um bocado esse sentido de responsabilidade, porque ao fim e ao cabo hoje já temos ordenados a pagar, ambos, não é? E pessoas e famílias à nossa responsabilidade, que se correr mal, quer dizer, não pode correr mal. Sim, não há plano B na realidade. Não há plano B. Exatamente. Tem que correr bem ou tem, porque não existe sequer o plano B de correr mal. Então, para correr bem, nós temos que dar tudo. Temos que dar o nosso espírito de sacrifício, o nosso suor todos os dias para correr da melhor forma e que possamos continuar a alavancar os nossos negócios. Eu costumo dizer aos elementos da minha equipa que, feliz ou infelizmente, em todo o processo, em toda a cadeia de valor do meu negócio, eu já limpei o chão no pós-obra, eu já estive numa recepção, eu já vendi os meus passos, eu geri os meus passos e portanto eu tenho mais ou menos a noção do esforço que cada um deles faz e dá na Nimbler. Isto para te perguntar uma coisa muito simples, que é, tu vês que teres uma equipa ou não teres uma equipa difere no dia-a-dia para conseguires manter esse sucesso? Porque a realidade é, tu estás-me a dizer, ok, eu já tenho uma equipa, eu pago salários, mas a ideia que nós temos é que o angariador imobiliário é uma figura única. Aliás, estávamos a falar ainda há pouco sobre a marca pessoal. Tu tens a noção que seria diferente sem essa equipa agregada? Sim, eu acho que é aquele velho ditado: se queres ir longe, vai com alguém, se queres ir sozinho, não vais a tão longe, não é? Então eu acho que para te explicar o meu percurso, em 2020 comecei sozinho, 2021 continuei sozinho, 2022 contratei a primeira assistente e abrimos a VS Brothers. A partir daí vem mais uma assistente, que é a Sara Duarte, que era assistente comercial. Hoje já temos mais outro assistente, que é o Diogo Duarte. Temos também departamento jurídico interno de VS Brothers, departamento de marketing interno de VS Brothers, e temos toda uma estrutura associada à nossa marca para prestar um melhor serviço ao cliente. Isto porquê? Porque basicamente o nosso negócio cresce, não é? Ou seja, cada vez mais temos propriedades angariadas. Para teres uma ideia, hoje, ao dia de hoje, temos cerca de 386 habitações angariadas em exclusividade, ou seja, são muitas pessoas que confiam os seus imóveis à VS Brothers. E se eu não tiver a minha máquina bem oleada, ou seja, se eu não tiver os meus profissionais todos motivados para prestar um serviço de excelência ao cliente, para que eu possa estar aqui neste podcast e eles estarem a atendê-los, que é o que está a acontecer agora, certo? Isto não resultaria e o meu negócio seria um flop. Então acho que é muito importante crescermos com os nossos alicerces, ou seja, com a nossa estrutura bem oleada e motivada. É muito importante estarem todos motivados e a caminhar para o mesmo lado. Pegando num outro tema, que é, já pegámos na juventude e nessa garra quase do ter medo, mas continuarmos a puxar pelo negócio.
Mas a realidade é que não entraste num mercado que eu diria tradicional para os jovens, não é? Ou seja, o mercado imobiliário é um mercado bastante técnico. Em Portugal, ainda por cima, que é o país das label, do doutor e do engenheiro, nós sabemos que é diferente. Ao entrar num mercado que não é só vender, não é perceber um produto e vender, é muito mais do que isso, tu sentes que a entrada foi mais difícil do que, por exemplo, quando estiveste na Philip Morris. Tiveste mais tempo para absorver tudo o que era aquele mercado, ainda por cima dos mercados não são mais tradicionais, diria eu, onde é mais difícil ser inovador e ser diferente, mas também no mercado puramente técnico. Isto fez diferença no processo inicial à entrada? Quais foram os obstáculos que, para além de seres um empreendedor jovem, tiveste no mercado que não é propriamente o mais jovem? Claro. Pronto, basicamente em 2020, quando eu entrei, eu tive cerca de 6 meses sem faturar. Ou seja, a chave do nosso negócio é a angariação, que é angariar a propriedade para conseguirmos vender. Angariei 0 casas e vendi 0 casas. Ou seja, em 6 meses já não tinha quase dinheiro sequer para comer no meu dia-a-dia, porque já estava a gastar nestes 6 meses de não faturar nada, não é? E pensei em desistir, ou seja, muita gente pergunta: Lucas, pensaste em desistir? Pensei em desistir, pensei em abrir outro negócio, porque não é fácil estares numa constante nuvem negra, não é? E continuaste resiliente. Então tu levas pancada todos os dias, não, e só se fores realmente uma pessoa muito resiliente é que vais conseguir sair dessa bolha e continuar a lutar todos os dias. O que é certo é que em 6 meses faturei nada. Passados esses 6 meses comecei a fazer aquilo que realmente eu tinha aprendido no meu curso profissional, que era o marketing. Então eu sempre apostei muito no marketing digital. O que eu sou hoje deve-se muito ao marketing digital, porque eu entrei numa indústria em que não existia marketing digital no ramo imobiliário. A forma de angariação era o posicionamento físico e o bate-porta, que é o contacto com pessoas frente a frente. Não existia o meio de comunicação digital. E através do meio de comunicação digital nós chegamos, como todos nós sabemos, não é? Sim. A milhares de pessoas. Não descolorando, obviamente, o marketing tradicional, que continua a ser fantástico, mas a conjugação do marketing tradicional com o digital é que nos faz realmente alavancar o nosso negócio. E foi isso que aconteceu comigo, ou seja, passado 6 meses comecei a fazer marketing digital e nesses 6 meses seguintes, ou seja, eu faturei mais de 100 mil euros em comissões imobiliárias e angariei mais de 36 imóveis em apenas 6 meses. Algo que aí sim também marquei a história da Remax e do mercado imobiliário, porque ninguém com 0 de experiência tinha conseguido atingir 100 mil euros em comissões em 6 meses e 36 casas angariadas. E no ano seguinte foi tal e qual a mesma coisa. Continuei a fazer marketing digital, resiliência, consistência e faturei mais de 250 mil e angariei mais 67 imóveis num ano. E foi isso que obviamente alavancou o meu negócio e que também fez que o nome de Lucas Valente Silva estivesse no rolo de grandes investidores, grandes construtores e de clientes investidores imobiliários. Portanto, hoje em dia é passa-palavra e marketing digital, presumo. Hoje em dia já o que é que já pesa mais? Hoje em dia o marketing digital é muito forte. Não há hipótese. Eu posso dizer que as minhas redes sociais por dia recebo cerca de 5 a 6 pessoas que querem comprar ou vender casa, ok? Chega a milhares de pessoas, todos os dias ganho cerca de 70, 80 seguidores novos, de forma orgânica já, ou seja, numa fase inicial eu promovia muito os meus anúncios, hoje eles já chegam até às pessoas de forma orgânica, tem que ser obviamente consistente no tipo de publicação, e eu sempre apostei muito no marketing, que é o marketing de publicidade, alinhado com o marketing de resultados. E isso fez com que alavancasse cada vez mais o meu negócio. Por exemplo, sempre que eu fecho um negócio, eu meto uma fotografia com os clientes, mais um vendido, e conto um bocado da história, tipo um storytelling, pronto. E isso faz com que as pessoas revejam-se, não é? E até se imaginem naquela posição, naquela posição, e fazem com que elas também tenham interesse em contactar-me e entregar a sua propriedade para venda. Mas o marketing digital, sem dúvida alguma, que é a melhor fonte de todas a nível de promoção e que me dá mais propriedades para venda, e as referências, que é obviamente o passa-palavra. Hoje já vendi 630 e tal imóveis e essas 600 e tal pessoas referenciam-me a outras 100, a outras 200 pessoas, e depois acaba por ser uma bolha muito bem oleada, e o difícil é corresponder à expectativa dos clientes. E consegues?
consigo com muita luta. Eu todos os dias, não sei se me acompanhas nas redes sociais ou não, mas todos os dias entro sempre muito cedo aqui e saio muito tarde. Ontem à 1 da manhã estávamos aqui. Passado 5 anos de negócio, continuamos resilientes porque temos muitas pessoas a responder. Okay. E nas tuas redes sociais tu tens a tua equipa a responder? Nas minhas redes sociais já tenho uma assistente própria dentro do meu Instagram e do Facebook para responder aos clientes. Porque ou perguntam-me o valor do imóvel, ou querem vender um imóvel, ou outra coisa relativamente ao mercado imobiliário, e quanto mais rápido eu responder, melhor, porque se eu não responder, ele vai mandar a mensagem para outro consultor imobiliário, certo, e eu perdi negócio. Então acho que a rapidez e o feedback é muito importante nesta área. Ok. O que é que se vai seguir entretanto? A equipa está a crescer, o número e a escala dos negócios vão crescendo. Tu estás a especializar-te dentro de um submercado imobiliário. Estava a pensar, por exemplo, a minha geração, que é uma antes da tua na prática, quem gostava de mercado imobiliário, até quem queria perceber e quem queria sonhar um bocado com o mercado imobiliário, via as coisas da Netflix, tipo $1 Million Listing e por aí fora. Lembro-me de haver um dos agentes que é super conhecido no mercado imobiliário a nível internacional, que é o Ryan Serrant, que dizia basicamente que a primeira coisa que um angariador tinha que fazer era posicionar-se no bairro. É ir àquele ginásio, ir àquele restaurante, ir àquele café. Tu passaste um bocado essa parte, ou provavelmente fizeste isso nos primeiros 6 meses e depois decidiste que o mercado estava no digital. Certo. O facto de ter escala e esse desígnio da escala é bastante importante para nós empreendedores, que acaba por distinguir um bocado até a longevidade do negócio. E o facto de estares a pôr uma equipa em cima da tua escala, seja ao nível de assistência até ao nível comercial, isto faz com que tu comeces a afunilar o trabalho que tu tens, ou seja, só determinado tipo de propriedades, só determinado tipo de clientes, ou ainda está numa versão mais genérica. E como é que tu funcionas? Não, olha, eu cada vez tenho mais pessoas, mas também cada vez tenho mais trabalho. Eu não meto pessoas a trabalhar comigo para deixar de ter tanto trabalho ou segmentar-me apenas num tipo de mercado. Não, ou seja, eu criei a VS Brothers com o intuito de ser uma estrutura que permita alavancar o meu negócio, o negócio do meu irmão e o negócio dos consultores. Ou seja, todos nós partilhamos a mesma estrutura. As assistentes, o marketing, a intermediação e o departamento jurídico, ok? E todos nós alavancamos o nosso negócio, porque todos nós temos um negócio dentro do negócio, não é? Eu tenho o Lucas Valente da Silva Real Estate, dentro da VS Brothers, o meu irmão tem o dele, o Alexandre tem o dele, o David tem o dele. Todos nós alavancamos o nosso negócio como equipa. Ou seja, eu tenho um cliente comprador do Dubai que quer comprar uma propriedade no Príncipe Real. O Alexandre angariou uma casa no Príncipe Real. Eu levo o meu cliente comprador do Dubai à casa do Alexandre e fazemos um match. A equipa ganha e o cliente fica satisfeito porque vendemos a casa em 48 horas. Isso é um dos exemplos. Outro dos exemplos é o Alexandre está no início do ramo imobiliário, quer se promover. Eu tenho 100 casas, 100 chaves aqui no escritório que o Alexandre pode ir às minhas casas e fazer um vídeo promocional para as redes. Então o Alexandre pede-me: olha Lucas, posso ir à tua angariação? Promove o vídeo, se ele arranjar comprador, nós dividimos a comissão. Ou seja, há uma grande vantagem de trabalhar em equipa, porque acabamos por servir o cliente que pretende vender a sua propriedade de forma mais rápida. Cada um de nós, por exemplo, tem um consultor indiano, tem muitos clientes da Índia. Tem o Alexandre, que trabalha russos e ucranianos. O David, Canadá e Estados Unidos. Ana Paula, Brasil. Pedro Bengui, França e Angola. Eu trabalho muito de segmentos de jogadores de futebol, construtores, tudo um pouco. O meu irmão trabalha de segmento e todos nós fazemos disto a melhor equipa possível. Ou seja, todos nós temos leads que interligam-se e fazem o match no negócio. E isso é o que um cliente, quando procura um agente imobiliário, procura alguém que tenha uma estrutura já muito bem oleada. Qual é que é a vantagem de trabalharem, por exemplo, com algum membro da VS Brothers? É que a comissão é exatamente a mesma, contudo, que é normalmente os 5% mais IVA sobre a propriedade que é vendida. Contudo, esses 5% mais IVA estão diluídos com assistentes jurídicas, assistentes comerciais, departamento de marketing. De facto, há cor por aqueles 5%, porque muitas das vezes fala-se em... é a lei de mercado, os 5% é basicamente uma prática corrente, mas depois temos angariadores que não conseguem olhar para um cliente e justificar o que é que são aqueles 5%, não é? Ou seja, que custos é que estão ali sem ser o lucro do angariador.
que estás a dizer é que na prática pões corpo nesses 5%. Exatamente. Nós, por exemplo, assim que angariamos uma propriedade, o cliente tem acompanhamento de 24 horas. É criado um grupo com o cliente, no qual temos uma assistente comercial, uma assistente administrativa e o nosso departamento de jurídico e atendimento ao cliente. Se eu não responder, algum deles vai responder. Seja sábado à noite, domingo, de manhã, à tarde, seja, temos um acompanhamento de 24 horas, porque o que as pessoas mais se queixam da mediação imobiliária é a falta de feedback. Okay? E é isso que eu luto, ou seja, é isso que eu tento todos os dias ser a minha melhor versão, que é prestar serviço e prestar feedback aos clientes. Diz-me uma coisa, até se calhar numa vertente mais pessoal, a realidade é que não deixas de ser um empreendedor, independentemente da tua equipa, e com pares nossos já abordámos várias vezes situações de algum isolamento na decisão do negócio, não é? Ou seja, nós somos os donos disto tudo, como se costuma dizer em Portugal, e por muito democratas que possamos ser e que partilhamos muito com as nossas equipas os processos e as decisões, a realidade é que cabe-nos a nós a tarefa final de decidir. Não. Posto isto, tu sentes esse isolamento? Tu sentes que enquanto dono do teu negócio ou líder da tua equipa, tu acabas por ter as decisões todas só para ti no fim? Ou tu consegues mais ou menos partilhar essas decisões e nem sempre és tu o último a dizer a última palavra e portanto acaba por conseguir partilhar essa decisão com os outros? É assim, nós gostamos muito e todas as segundas-feiras às 9 da manhã temos a reunião de equipa e nessa reunião de equipa a última pergunta é sempre: alguém tem alguma sugestão a fazer? Alguém vê algo que possamos melhorar? Como por exemplo, inicialmente os consultores queriam alguém para os acompanhar na rua. Hoje já temos uma diretora comercial que acompanha os consultores na rua. Por exemplo, estávamos no piso 5 e diziam: temos pouco espaço para trabalhar, porque era mais pequeno o escritório. Passámos para o piso 2, ou seja, nós ouvimos muito os nossos consultores. Eu não diria que somos chefes, mas sim líderes, ou seja, damos o exemplo e todos os dias gostamos de ouvir as críticas deles ou o que é que podemos melhorar, não é? De forma a criarmos a melhor versão e o melhor ambiente de trabalho. Então a última decisão, obviamente que é minha e do meu irmão, que é o meu sócio neste projeto chamado VS Brothers, contudo é feita também com base naquilo que os consultores têm para dizer, porque eles são pessoas, tal e qual como nós, e também têm o poder de nos dizer aquilo que acham correto ou não. Não obstante, a decisão é vossa. É vossa. E portanto, aquilo que eu estou a dizer é, muitas vezes há o sentimento até de alguma impotência, assumo eu, pelo menos costuma ser transversal, que é, ok, a decisão é minha, no caso do piso 5, por exemplo, que estavas a dizer, ok, o espaço é pequeno, eu já ouvi toda a gente que o espaço é pequeno, eu até consigo concordar, mas naquele momento não é possível, por exemplo. Exato. Ou não há disponibilidade, ou a mudança daquele sítio para um outro com maior escala não é viável, ou financeiramente, ou logisticamente, ou pelo facto de pôr muita entropia numa altura em que vocês podem estar sobrecarregados com uma série de imóveis para vender em tempo recorde e portanto é entropia no meio da equipa. No fim a decisão é vossa e portanto aquilo que eu pergunto de facto e muito diretamente é: há um sentimento isolacionista vosso nesse momento? Tu já sentiste essa quase solidão na decisão? Ou, por exemplo, como estavas a dizer, como partilhas esse cargo, digamos assim, com o teu irmão, torna as coisas muito mais fáceis? Torna as coisas muito mais fáceis. Eu e o meu irmão acabamos por estar muito alinhados sempre nas decisões finais. E isso, obviamente, que torna as coisas mais ligeiras, porque se correr mal a responsabilidade é dos dois. Certo. Não só minha. Então o peso sai um bocado das costas. E conseguem separar as águas do irmão e do sócio? Exatamente. Aí é fácil? É muito fácil. Nós desde muito cedo, como trabalhamos juntos, não é? Empresa em empresa, família a família. Então não misturamos sequer as águas. E as decisões que tomamos em conjunto sempre. Ok. Sendo jovem, tendo sucesso aos 26 anos, estando num mercado que hoje em Portugal nós falamos quase como a última cruz de Cristo, que é o mercado habitacional. Como é que tu olhas para um jovem, vou dizer médio, da tua idade, que começou a trabalhar há 5 anos, eventualmente, que saído da faculdade, homem médio,
e que hoje provavelmente não têm dinheiro para comprar casa. Isto é algo que vai mudar, não vai mudar? Tu estás no setor, diz-nos lá, isto vai ficar assim para sempre? É uma bolha? É o quê? Acho que o meu sentimento é um bocado um sentimento de tristeza. Isto porquê? Porque eu vi muitos amigos meus, jovens da nossa idade, não é? Que estudaram bastante medicina, medicina veterinária, 1001 áreas, não é? Que existe para seguirmos, pá, e ao dia de hoje ainda não têm sequer dinheiro junto para os 10% de entrada para a compra de um imóvel. Então, obviamente que isso é algo que me deixa, obviamente, triste, não é? Porque acho que eles merecem, porque esforçaram-se de forma diferente, ou seja, não foram tão empreendedores, não é? Mas investiram tempo, investiram sabedoria e também têm direitos, não é? Mas é algo que, obviamente, que me interessa, porque cada vez mais vejo jovens emigrarem para fora do nosso país à procura de novas soluções, à procura de ordenados maiores e de procura de um sítio que possam um dia mais tarde construir a sua família e prestar-lhes um bom bem-estar, não é? Com saúde e com boa alimentação e com 1001 coisas que descreve. Então acho que é um bocado ingrato, não é? Mas é a realidade do nosso país. Mas os preços vão se manter, não se vão manter? O que é que tu achas? Os preços vão subir. Vão subir? Os preços vão subir. Ainda mais? Ainda mais. E vamos começar a ter mais oferta, pelo menos em gamas provavelmente mais acessíveis, ou nem por isso? Não estamos a ver nada de... Não me parece, sendo sincero, não me parece. Houve agora estas medidas do Estado que são fantásticas, no qual uma delas é a isenção de IMT, imposto de selo, para a primeira habitação, a outra das medidas o financiamento a 100%. Contudo, estas medidas têm os seus prós e os seus contras. As coisas boas é que, obviamente, dá acesso a jovens a comprarem habitação. A parte má é que os investidores, como sabem que os jovens podem comprar até este valor, em vez de colocarem uma casa no mercado por 290 mil euros, colocam a casa no mercado por 316 mil euros e a casa é vendida à mesma. Logo, as pessoas que estão a comprar a casa, obviamente que estão a comprar a casa e estão contentes por isso, mas estão a pagar mais caro do que pagariam há 6 meses atrás, porque de facto os investidores e as pessoas que hoje colocam as casas no mercado sabem que podem colocar a qualquer preço. Por exemplo, um T2 na zona de Lisboa, alargados, estamos a falar da Amadora, Odivelas, Loures. Se meteres um T2 no mercado abaixo dos 200 mil euros, é vendido em menos de 24 horas. Não há casas. Então isso é resultado das novas medidas, obviamente, porque tudo se vende, seja cave, seja casas viradas a norte, tudo se vende. Há muita procura por casas derivadas destas medidas. Contudo, os proprietários, quando estão a pensar em vender a casa, em vez de ouvirem o valor real de mercado, que é o que nós sabemos, colocam, por exemplo, dou aqui um exemplo muito claro. Eu coloquei uma casa à venda aqui nos Pombais por 195 mil euros. Colocámos e vendemos. O meu consultor Alexandre colocou uma casa à venda na Rua de Baixo por 240 mil euros. E eu disse, como chefe de equipa, Alexandre, acho que esse preço não é correto, duvido que consigas vender. E em menos de uma semana a casa vendeu-se por 240 mil euros. Certo. Mas para mim, como consultor que tenho experiência na área, o valor era 195 mil euros. Mas ele colocou por 240 mil euros e vendeu-se. E isso faz com que quem queira colocar hoje em dia um imóvel no mercado diga, vamos experimentar meter a 300 em vez de 250 porque se calhar vende-se. E o que acontece é que eles vendem, nós conseguimos vender as casas por esse valor e os proprietários depois dizem, vês Lucas, o estudo de mercado que tu fizeste não era assim tão realista, quem tinha razão era eu. E isso acaba por descredibilizar também um bocado a nossa profissão. Então eu costumo dizer, olha, eu não sei nada, só sei que nada sei. Certo. No arrendamento está mais ou menos igual. No arrendamento é uma loucura. Ainda agora arrendamos um T0 em Benfica, subcave, com um bocadinho de luz, 1000 euros. 70 leads para cada. Em quanto tempo? Em dias. Se nós metemos um arrendamento, nós não gostamos hoje de meter arrendamentos abaixo dos 1000 euros, não gostamos, pronto. Não adoramos meter um arrendamento abaixo dos 1000 euros, porque se metemos um arrendamento hoje abaixo dos 1000 euros, vamos receber 40 ou 50 chamadas de pessoas, 80 leads para qualificar e milhares de pessoas desesperadas e cruzas-te com uma situação que é o desespero. Pessoas que choram a pedir, por favor, dê-me a oportunidade de arrendar a casa.
e tu, obviamente, como consultor, ficas chocado com a realidade que estamos a passar nos dias de hoje e realmente há muita falta de habitação em Portugal. Sim, eu acho que para além dos preços, depois nós temos a questão das condições do arrendamento, que é a maior loucura. Nós estávamos habituados, digo eu, àquela célebre história de duas rendas de mais uma de caução ou as entradas. Basicamente, com 4 rendas, tu fazias o contrato, não é? Com as primeiras de entrada mais as cauções. Tu hoje tens zonas, principalmente na cidade de Lisboa, em que te estão a pedir 6 meses à cabeça, 12 meses de entrada, não digo garantias bancárias, mas está muito, muito exigente. O último arrendamento que fiz foi 5 rendas mais 3 cauções. Exigência do proprietário. E continuamos a falar de casas de classe média? Já 1.200 euros mês. Portanto, classe média, diria. Quer dizer, é o que tem, e é o que está neste momento. Pagou porque não tinha outra solução. E era português? Era português. Não, eu digo isto porque uma das pressões que nós temos, ou pelo menos é aquela que nos é apresentada todos os dias na comunicação social, é que há uma procura crescente, e isso eu também consigo registar até no caso dos escritórios, de pessoas ou empresas estrangeiras a vir para Portugal e que acabam por ter melhores condições económico-financeiras do que as famílias e as empresas portuguesas. Exatamente. Isso faz aqui uma diferenciação no perfil da procura, não é? E os proprietários naturalmente também se aproveitam dessas situações, porque se eu posso arrendar mais caro com mais garantias, exatamente, não há uma razão muito plausível para não o fazer. Só que aí afastam os portugueses sequer do jogo, ou seja, todas as casas mais caras que nós arrendamos, clientes chineses, clientes ucranianos, clientes ingleses, todas as nacionalidades menos portuguesas. Sim. Ou seja, arrendamentos acima dos 2.000 euros dificilmente vais arrendar um português. As visitas são todas em inglês com clientes estrangeiros, ponto. Muito bem, é assim, na Nimbler há uma realidade, é que Portugal de facto é um mercado muito internacional, ou seja, para termos uma noção, nós temos 2 edifícios em Lisboa, estamos em Chicago, estamos em Barcelona e estamos em Miami. Só em Portugal é que nós temos, de facto, e estamos a falar tudo de cidades bastante internacionalizadas, só em Lisboa é que nós temos uma taxa de empresas estrangeiras acima dos 75%. Portanto, 75% das empresas, no mínimo em Portugal, na Nimbler, são estrangeiras. Ui. Pronto, nós temos mais ou menos 800 pessoas a trabalhar nos nossos espaços e eu diria que já estamos numa lógica dos 50-50. Portanto, mesmo empresas estrangeiras, estamos com 50% expatriados. Portanto, pessoas que vieram para Portugal trabalhar. Portanto, isto também se ressente, obviamente, no mercado habitacional. Eu tenho imensos clientes que vêm para Portugal pela primeira vez, a primeira coisa que vão fazer é, o escritório, porque é a empresa inteira, e a seguir é casas para toda a gente, escolas para toda a gente, serviços públicos para toda a gente. Portanto, há aqui uma procura até diferente de há uns anos atrás. Quando tu começaste, já era assim? Não, ou seja, eu comecei em 2020. Em 2020 ainda era muito o português que comprava habitações em Portugal e arrendava habitações em Portugal, porque também os preços eram totalmente outros. Contudo, houve uma fase antes de 2020 que foi os Golden Visa, que eu já não apanhei, já não foi desse tempo. Aí sim também sofreu Portugal muito alvo de investimento estrangeiro. Em 2020 até agora tem sido alvo de muitos portugueses, agora tem começado cada vez mais estrangeiros, desde que começou a guerra na Ucrânia, começaram cada vez mais estrangeiros a vir para Portugal, agora dos Estados Unidos. Ou seja, ainda agora, hoje, pelas 2 horas, fiz uma visita ali ao pé da Castilho, um cliente era chinês e a cliente vinha de Chicago, pronto, certo, juntos, e queriam comprar um apartamento de 890 mil euros. Porquê? Dizem que Portugal, de todos os países, isso também é fantástico para Portugal, de todos os países que já passaram, é o país com mais segurança, com melhor alimentação, melhor temperatura, que temos praia, que temos golfe, que temos todo este tipo de coisas fantásticas que descrevem o nosso país, não é? E que levam o nosso país à boca do mundo. Ou seja, nós estamos confortáveis, contudo, um dia mais tarde, muito possivelmente começaremos a ter um Portugal que não é dos portugueses, mas sim dos estrangeiros. É preocupante, no mínimo. Para terminar, e porque a Nimbler é uma empresa de espaços de trabalho e não propriamente de escritórios,
se é que isto faz sentido. Aquilo que eu gostava de perguntar é, tu vieste para o mundo do empreendedorismo, digamos assim, em 2020, portanto, não sei se antes ou depois da pandemia, mas a realidade é que há uma alteração na forma de trabalhar. Tu tens visto essas alterações a acontecer na tua própria equipa? Tu percebeste essas alterações? Como é que vocês trabalham e como é que tu tentaste fazer essas adaptações à forma de trabalhar na equipa? Sim, olha, basicamente eu obviamente reparei muito nessas alterações. Hoje em dia nós vendemos, por exemplo, propriedades. Alguém que vivia num T2 procurou um T3 para ter um espaço, por exemplo, para um escritório. Contudo, nós na nossa equipa, o nosso conceito é continuar a usar o escritório, porque acho que é muito importante comunicarmos com os nossos consultores e com as pessoas que trabalham connosco diariamente, de forma a fomentar o negócio, ok? Eu sou muito apelativo, eu e o meu irmão frisamos sempre nas nossas reuniões de recrutamento que uma das obrigatoriedades é vir ao escritório, ok? Os 5 dias? Os 5 dias, nem que seja 1 hora, nem que seja para começar o dia, mas para que eu possa olhar olhos nos olhos junto dos meus parceiros e possa lhe desejar um ótimo dia de trabalho e partilhar uma informação com ele. Então nós privilegiamos muito e damos muito valor ao escritório, ok? Contudo, há pessoas que dão-se perfeitamente a trabalhar em espaços como coworkings, como espaços de escritórios que vão pontualmente e fazem muito o trabalho híbrido. 2 dias em casa, 3 dias no escritório para reunir com clientes, e hoje em dia cada vez mais nota-se isso. E quando eu vendo um imóvel, no discurso do cliente já é este será para o escritório, este aqui eu vou pôr a minha escrivaninha para trabalhar. Sim. Ou seja, já é muito comum. Já não se imaginam só a viver em casa, é trabalhar em casa. Já não procuram só para viver, e daí também ter começado muita procura por casas com varanda ou espaço exterior, que é para conseguirem ir à varanda, apanhar um pouco de ar, uma vez que não vão sair tanto de casa, e conseguir também trabalhar através de casa. Okay, o mundo está a mudar. Eu queria-te agradecer a participação neste podcast. Para já, foi a primeira vez que tivemos pessoalmente e foi com muito gosto, e desejo tudo do melhor e muitos sucessos. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns.